Por favor, acompanhe a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Estou em Lucas, capítulo 4. Vou ler do versículo 16 ao versículo 30. Então, Lucas 4, 16. Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíram de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui, em tua terra, o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou Jesus: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome por toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, da região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isto. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então, tenta se transportar no tempo e no espaço. Você está lá, em Nazaré, nessa pequena cidade de Nazaré, no 1º século. É dia de sábado. Muitos judeus vão à sinagoga e você vai acompanhando o grupo. As pessoas próximas a você reconhecem um homem que foi criado na cidade, está de volta a Nazaré. Dizem que ele é filho de um carpinteiro chamado José, e a mãe dele se chama Maria. E é justamente esse homem que levanta para fazer a leitura das Escrituras Sagradas naquele dia. Os responsáveis entregam a este homem, com o nome de Jesus, o rolo do profeta Isaías. Percebe-se que este homem sabe o que está fazendo, porque ele recebe o rolo de Isaías e ele vai procurando o lugar exato onde ele deseja ler. Daí todos estão olhando para ele, quando com uma voz firme e fácil de entender, ele lê estas palavras que estão em Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Daí, esse homem chamado Jesus fecha aquele rolo do profeta Isaías, devolve ao assistente, se assenta. As pessoas próximas a você e todas as pessoas na sinagoga têm seus olhos fitos em Jesus. Daí aquele homem declara, alto e claro: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Parece que ninguém acredita. Todos ficam admirados com as palavras de graça que saem de seus lábios. Ele recebe muitos elogios da parte de muita gente, mas outras pessoas perguntam: Mas ele não é filho de José? Ele foi criado aqui entre a gente. Como ele pode fazer uma afirmação destas?
Parece que ele sabe o que muitos estão pensando quando ele fala para todo mundo ouvir. É claro que vocês vão me citar este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que nós ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Digo-lhes a verdade: nenhum profeta é aceito em sua terra. Sem dúvida, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Porém, Elias não foi enviado a nenhuma daquelas viúvas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidão. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles purificou, somente Naamã, o sírio, foi purificado. Então, você deseja deixar um judeu furioso? Comece a elogiar os gentios, ou dizer que Deus ficou mais feliz com o gentio do que com os judeus. Estas palavras que saíram da boca de Jesus deixaram todos cheios de raiva. Parece que os moradores de Nazaré esqueceram de qualquer coisa boa que Jesus havia dito ou feito. O grupo da sinagoga, uma casa de oração, todo mundo levanta e expulsa Jesus da cidade de Nazaré, sua cidade natal. Levam esse homem para a parte mais alta do morro sobre a qual a cidade foi construída. Eles pretendem atirar Jesus precipício abaixo. Mas Jesus passa por entre eles e se retira para outro lugar. Meu irmão, minha irmã, qual seria a sua reação se você estivesse naquela sinagoga naquele dia? Se você estivesse no meio daquele grupo de pessoas que condenou Jesus com uma só voz? Qual seria a sua opinião sobre aquele homem que fez todas aquelas afirmações? Vamos voltar e pensar sobre as declarações e afirmações que Jesus fez usando Isaías 61. Pense comigo, se eu hoje falasse para você o que Jesus disse naquele dia, se eu falasse para vocês: o Espírito do Senhor está sobre mim, Deus vai me usar para salvar os pobres. Eu sou o instrumento que Deus vai usar para libertar os presos. Eu vou recuperar a vista de todos os cegos. Eu sou o cara. Me sigam. Eu tenho as respostas. Então, sim ou não? Vocês acham que eu sou seu Salvador? Eu penso que seria muito difícil olhar para um ser humano e acreditar que aquele homem é Deus. Em 1936, o chinês Watchman Nee, ele formulou este argumento. Ele disse: uma pessoa que alega ser Deus pertence a uma de 3 categorias. Em primeiro lugar, se ele alega ser Deus e de fato não é, ele deve ser um louco, um lunático. Segundo, se ele não é Deus e não é um maluco, ele deve ser um mentiroso, um enganador, é um grande mentiroso. Em terceiro lugar, se ele não é nem um maluco, nem um mentiroso, então ele deve ser mesmo Deus. De fato, só existem essas 3 possibilidades. Se você não acredita que ele seja Deus, você deve considerar que esta pessoa está louca. Se você não consegue vê-la como nenhum desses 2, você deve dizer que é um mentiroso. Não há necessidade, então, hoje, de provarmos se Jesus é Deus ou não é Deus. Só precisamos descobrir se Jesus é um louco ou um mentiroso. Se ele for nem louco nem mentiroso, Jesus é mesmo o Filho de Deus. Mas para aquelas pessoas lá em Nazaré, não havia dúvida. Jesus só podia ser um homem ruim, um grande impostor, um enganador, um mentiroso. Além disso, Jesus ainda queria falar mal dos judeus e enaltecer os gentios. Era demais. Daí ficaram com tanta raiva que decidiram matar Jesus. Só que houve um probleminha. Você viu aí, no último versículo que eu li? Jesus passou pelo meio da multidão
e foi embora. Como? Que coisa incrível! Levaram Jesus para o morro para matá-lo. O que houve? A majestade e a personalidade e a firmeza de seu olhar impuseram respeito àquela multidão irada. Nós podemos até dizer que eles viram um milagre bem diferente dos milagres que eles imaginavam. Mas Jesus é incrível. Ninguém naquele dia o impediu de passar pela multidão. Quando Jesus acalmou a tempestade e as ondas agitadas do mar, seus seguidores perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E hoje, eu e você precisamos perguntar: quem é este que escapa da multidão com tanta facilidade? Não estava na hora de Jesus se entregar aos seus inimigos. Então, ele não ficou. Nós podemos observar outra cena parecida com esta cena. Está em João capítulo 10. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, João capítulo 10, do 30 ao 42. João capítulo 10, vou ler a partir do versículo 30. Jesus declarou: eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, o que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas, se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prender Jesus, mas ele se livrou da mão deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para um lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali Jesus ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tinha realizado um sinal miraculoso, tudo que João disse a respeito deste homem era verdade. E ali, muitos creram em Jesus. Mais uma vez, vamos viajar. Se coloca naquele lugar, naquele dia, você está olhando para um ser humano. Um homem como você, com 2 olhos, 2 pernas, uma boca. Mas da boca daquele homem, aparentemente normal e comum, saem estas palavras: eu e o Pai somos um. Novamente eu pergunto, qual seria a sua reação? Este homem é um louco? É um grande enganador? Ou ele é mesmo o Filho de Deus, Deus aqui na terra? Como na outra história, os judeus que escutam estas palavras da boca de Jesus jamais conseguem acreditar que estejam diante da própria divindade. E o que fizeram? Pegaram pedras para matar Jesus, pois na mente deles, Jesus está blasfemando, se colocando no lugar de Deus. Isto não se faz. Este homem merece morrer. Note também aqui a reação de Jesus. O que Jesus não faz? Jesus não fica com medo, ele não sai correndo, ele não fica com raiva, ele não dá um soco em ninguém e nem puxa uma espada. Com muita calma naquela hora, e com ousadia e confiança, Jesus simplesmente fez uma pergunta: eu já fiz tantas coisas boas, tantos milagres, por qual destas obras vocês desejam me apedrejar? Quando os judeus dizem que Jesus está blasfemando, Jesus então cita uma passagem do Salmo 82.
onde todos são chamados de filhos de Deus. Daí Jesus afirma mais uma vez que ele é aquele que o Pai enviou. E Jesus diz que os milagres que ele realizou, transformando água em vinho, curando o paralítico, multiplicando os pães, recuperando a vista do cego e tantos outros milagres, são provas definitivas de que o Pai esteja nele e que ele está no Pai. Daí nós chegamos a João capítulo 10, versículo 39, que bem lembra da passagem que nós já vimos hoje de Jesus quando estava em Nazaré, que diz no 39, outra vez tentaram prender Jesus, mas ele se livrou da mão deles. Novamente, perguntamos, como? Como Jesus se livrou da mão deles? Eles são muitos. Jesus é apenas um. Jesus não está armado. Jesus simplesmente vai embora. Ele sai da presença daqueles homens descrentes. Ele vai para um outro lugar. Meus irmãos, isto para mim é mais uma prova muito grande da grandeza de Jesus. Jesus está no controle. Jesus faz o que ele deseja fazer quando ele deseja. Ninguém manda em Jesus. Jesus, filho do carpinteiro, é também o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este fato me leva a uma outra parte da história de Jesus. Você lembra quando Jesus estava orando no jardim e Judas chegou e o traiu com um beijo? Judas foi para aquele lugar, o Monte das Oliveiras, o Jardim de Getsemane, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas. Estes estavam armados, mas Jesus, sabendo de tudo, perguntou para aquele grupo, quem vocês estão procurando? Eles responderam, Jesus de Nazaré. Daí Jesus simplesmente declarou, sou eu. E a Bíblia Sagrada nos informa que com aquelas palavras, os soldados e guardas se recuaram e caíram por terra. Simão Pedro puxou uma espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus disse, basta. Daí, Jesus tocou a orelha do homem e o curou. Jesus olhou para aquele grupo, aqueles que foram lá para prender Jesus, e ele perguntou, vocês pensam que eu estou chefiando uma rebelião? Para que vocês tenham vindo com espadas e varas todos os dias. Eu estive com vocês no templo. Vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Jesus foi com eles e mais tarde foi julgado por Pilatos. E em Mateus capítulo 27, do versículo 11 a 14, a Bíblia relata que Pilatos perguntou, você é rei dos judeus? E Jesus respondeu, tu o dizes. Acusados pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Versículo 14 diz, mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Irmãos, eu poderia contar muitos outros detalhes, mas eu creio que você já percebeu o que eu também percebi. Jesus somente foi preso, julgado, condenado e crucificado porque ele próprio permitiu, porque ele próprio quis. Porque o mesmo Jesus que escapou anteriormente não poderia ter escapado desta vez? Naquela hora no jardim, quando Pedro puxou a espada e cortou a orelha do homem, Jesus havia perguntado, você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Então, amado irmão, amada irmã, Jesus é poderoso, Jesus é grande, Jesus tudo pode. Se os homens mataram Jesus, é só porque Jesus permitiu. Jesus foi para a cruz, voluntariamente. Jesus foi lá e ele se ofereceu por mim e por você. Outro dia, eu li o seguinte, me marcou. Alguém escreveu,
Jesus estava tão determinado em seu desejo de salvar as pessoas, por meio do sacrifício de seu próprio corpo na cruz, que ele criou a árvore na qual ele seria pendurado. E desde a sua infância sustentou aqueles homens que fossem pregar suas mãos naquela cruz de madeira. Romanos capítulo 5, versículo 6 a 8 diz: de fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haveria alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor de Cristo por mim e por você nos conquista. Jesus não foi para a cruz obrigado. Jesus não foi contra a vontade dele. Jesus fez tudo o que fez por amor. Esta, meus irmãos, é a boa nova, a boa notícia, a mais bela de todas as histórias. Este amor transforma nossas vidas, aqui e agora, e nos oferece a vida que nunca acaba.